Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos começar a estudar a fisiologia do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é composto basicamente pelo coração, por todos os vasos sanguíneos que chegam e que saem do coração e também pelo conteúdo que está presente dentro deles, que é o sangue. O sistema cardiovascular, ele está ligado principalmente ao transporte de substâncias. Transporte do quê? Transporte de oxigênio até os tecidos e dos tecidos ele vai remover o dióxido de carbono. Ele distribui nutrientes que são absorvidos no trato gastrointestinal, então ele leva esses nutrientes até as células. Das células ele vai remover então as excretas, né, desse metabolismo, as sobras do metabolismo celular, vai direcionar aos órgãos de excreção. Ele transporta eletrólitos, ele transporta hormônios, né, como por exemplo epinefrina, vasopressina, enfim, todos os tipos de hormônio. O sangue está diretamente relacionado com a manutenção da temperatura corporal. E aí, para efetuar essa função, ele ativa mecanismos como, por exemplo, vasoconstrição e vasodilatação periférica. E ele ainda é o que transporta células e substâncias utilizadas pelo sistema imunológico para que essas células vão exercer suas funções de defesa nos diversos sistemas que a gente tem no corpo. Bom, a função do sistema cardiovascular, então, é principalmente de transporte. Mas como que é feito esse transporte? Esse transporte ele é realizado de duas formas, basicamente. A primeira delas é o fluxo contínuo. Onde que tem esse fluxo contínuo? Aqui nos grandes vasos. Por quê? Porque dentro dos grandes vasos, o sangue está se deslocando da mesma forma como ele se desloca em um encanamento. Então, no encanamento, ele se desloca do local de maior pressão para o local de menor pressão. Vocês concordam comigo que na saída do coração é o local de maior pressão desses vasos sanguíneos? Porque ele acabou de ser bombeado pelo coração, ele acabou de sofrer uma força, esse sangue. Bom, ele está sendo impulsionado por uma força. Então, ele vai sendo bombeado da base do coração, da saída do coração, que é aí o local em que ele apresenta a maior pressão, em direção aos tecidos, que é o local que ele apresenta menor pressão, tá? Então, quanto mais o sangue se distancia do coração, menor a pressão que ele tem, tá? Então, é nesse sentido que acontece o transporte, o fluxo contínuo. A gente ainda tem uma diferença de pressão causada nos grandes vasos através da força exercida pela parede desse vaso. Então, é a diferença de pressão transmural. Alguns desses vasos, como por exemplo a aorta, eles têm uma capacidade de distensão. Por quê? Para acomodar o aumento de volume sanguíneo que está sendo aí ejetado a partir do coração. Mas isso tem um limite, né? Ele é flexível, ele se distende, mas não exageradamente. Então chega um momento em que essa parede não distende mais e exerce também uma força contra o sangue, tá? Então essas forças estão relacionadas com o fluxo contínuo. E a gente tem uma outra forma de transporte que é a difusão. Então, agora eu não estou falando simplesmente sobre caminhar dentro do vaso, mas sim sair do vaso para os tecidos ou sair dos tecidos para o vaso. Isso vai acontecer onde? Nos capilares. E agora, o que me interessa é principalmente a diferença de concentração de um gás ou de um nutriente dentro do capilar e no líquido intersticial,
que está representando aí o nosso tecido, tá? Nesse momento aqui, onde eu tenho a difusão, a velocidade de transporte desse sangue ela é muito baixa. Para quê? Para que haja tempo aí de ocorrer essa troca, né, de gases, de substâncias. E por isso, toda célula precisa estar bem próxima de um capilar. Dificilmente a gente vai ter uma célula mais que 50 micrômetros de um capilar, tá? Porque ela precisa se alimentar aí, né, receber algumas substâncias por difusão. Bom, pessoal, por via de regra, o sangue ele só deve passar por um único sistema de capilares antes de voltar para o coração. Se esse sangue ele passar por mais de um sistema de capilares antes de retornar ao coração, esse sistema é chamado de sistema porta. Nós temos 3 sistemas porta principais. O primeiro deles é o sistema porta hepático, ou também chamado de porta visceral, no qual os nutrientes que acabaram de ser absorvidos lá no trato gastrointestinal vão ser levados em primeira mão para o fígado, porque o fígado é o nosso maior produtor aí de substâncias, principalmente de proteínas. Nós temos um segundo sistema, que é o sistema porta renal, no qual então a gente tem toda a formação do néfron responsável aí por reabsorver substâncias e água. E a gente tem um terceiro sistema, que é um sistema localizado no próprio encéfalo, que é o sistema porta hipotalâmico, hipotalâmico hipofisário. Esse sistema, ele faz o transporte, então, de hormônios do hipotálamo até a hipófise. Então, esses hormônios já são 2 estruturas que ficam muito próximas, então não teria por que esses hormônios caírem na circulação, né, percorrerem todo o sistema circulatório e voltarem para a hipófise. Então, a gente tem 3 exceções a essa regra. Então, lembrando, de modo geral, o sangue passa uma única vez por um sistema de capilares antes de retornar para o coração. A exceção disso são esses 3 sistemas porta. Então, aqui a gente tem a representação da circulação como um todo. Observem que, de modo geral, a gente tem um único sistema de capilares, com exceção, então, dos sistemas porta, né? Então, quais são os sistemas porta? O sistema porta localizado aí próximo ao fígado, ao redor do fígado, que é o sistema porta hepático, o sistema porta renal, que não está representado aqui, e o sistema porta hipotalâmico hipofisário, que fica aqui no encéfalo. Bom, aqui a gente tem o sistema porta hepático, então, mostrando que o sangue, né, que acaba de sair do trato gastrointestinal, que está riquíssimo em nutrientes, ele passa pelo sistema porta hepático. Essas substâncias são entregues em primeira mão para o fígado, e aí a gente tem esse sangue retornando, né, para o coração, então. Aqui nós temos o sistema porta renal, né, no qual a gente tem aí 2 grupos de capilares, no qual o sangue tem que percorrer antes de retornar para o coração, responsável aí pela absorção de água e de algumas substâncias, como por exemplo o sódio. E aqui nós temos o sistema porta hipotalâmico hipofisário, no qual os hormônios produzidos pelo hipotálamo são levados então até a hipófise. Esses hormônios são hormônios liberadores que vão fazer com que a hipófise produza outros hormônios que vão controlar todas as glândulas endócrinas do nosso corpo. Bom, pessoal, vamos ver então a estrutura central que a gente tem no sistema cardiovascular, que é o coração. Bom, como que funciona então a circulação, principalmente a etapa que envolve o coração? O sangue venoso, ele vai chegar através das veias cavas, inferior e superior, e ele vai ser desaguado, então, no átrio direito.
Do átrio direito, ele vai atravessar a válvula tricúspide e chega até o ventrículo direito. Lembrando que esse sangue ainda é um sangue venoso, um sangue não oxigenado. Do ventrículo direito, ele vai ser bombeado para os pulmões, então ele atravessa a válvula pulmonar e através aí das artérias pulmonares ele chega até os pulmões, onde ele passa por um sistema de capilares, os capilares alveolares, ele vai ser oxigenado e em seguida ele voltará para o coração através das veias pulmonares que vão desaguar nos átrios esquerdos. Do átrio esquerdo, ele atravessa então a válvula mitral ou bicúspide e chega até o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, essa representação ela não é fiel, porque o ventrículo esquerdo ele costuma ter uma musculatura bem mais robusta, né? Porque ele precisa bombear o sangue através da aorta, o sangue que vai aí irrigar todo o organismo desse indivíduo, tá? Então, ele precisa de uma força muito maior. Então, do ventrículo esquerdo, o sangue atravessa a válvula aórtica e é drenado, né, através da aorta para todo o corpo. O pericárdio, histologicamente, ele é composto por 3 camadas. O endocárdio, que é então essa serosa que reveste internamente o coração. O miocárdio, que é a camada muscular, o músculo cardíaco propriamente dito. E o pericárdio, que é a serosa que reveste externamente o coração. O pericárdio, nós temos aí 2 camadas, digamos assim, 2 membranas, né? A gente tem a camada que reveste externamente o coração, então que é chamado aí de pericárdio visceral, e a gente tem o saco pericárdico, basicamente, que é o pericárdio parietal. Então, essas são as camadas que compõem o coração. Em relação à condução do sangue, o sistema cardiovascular ele pode ser dividido em 3 partes. O sistema de distribuição, né, que é o coração, as artérias e as arteríolas. O coração, então, que distribui o sangue para as grandes artérias, que distribui para as artérias menores, que, por fim, conduzem o sangue até as arteríolas. Nós temos um sistema de perfusão, distribuição e perfusão, que é composto pelas artérias menores, pelas arteríolas e pelos capilares. Então, é através dos capilares que ocorre a perfusão propriamente dita. E a gente tem também um sistema de coleta, porque todo esse sangue, todas essas substâncias que foram distribuídas, precisam retornar para a circulação. Então, nem sempre a substância vai retornar a mesma. Então, normalmente a gente vai ter saindo dos capilares, né, da porção mais arterial do capilar, o oxigênio e retornando na porção venosa o dióxido de carbono. E assim é com outras substâncias. Então, os resíduos, o excesso de líquido, ele vai retornar através de um sistema de coleta composto pelas vênulas, pelas veias, e tudo isso retorna para o coração. Lembrando, pessoal, que no tecido propriamente dito, a gente pode chamar a circulação de microcirculação. Ali nós temos, então, as trocas gasosas, as trocas de substâncias propriamente dito, e ele é composto pelas pequenas artérias, pelas arteríolas, pelos capilares e pelas vênulas. Em relação ao volume sanguíneo, 75% do volume sanguíneo de um animal em repouso está na circulação sistêmica, ou seja, está entre o coração e os tecidos e os diversos sistemas. E os outros 75% estarão, então, na circulação pulmonar, na pequena circulação. Dentro da circulação sistêmica,
20% do volume de sangue apenas está nas artérias, arteríolas e capilares. Os outros 80% de sangue, 80% do volume sanguíneo, estão nas vênulas e nas veias. Então, a gente já tira uma informação importante daí, que é a seguinte: as vênulas, né, e as veias de modo geral, elas servem também como armazenamento de sangue, porque a gente tem ali 80% do sangue do corpo, né, do sangue da circulação sistêmica sendo alocado nas vênulas e nas veias. Então, os diferentes vasos que a gente tem no corpo vão apresentar funções diferentes. Vejam bem, o sistema arterial, qual vai ser a função dele? Então, conduzir e distribuir o sangue, e ele também consegue promover aí uma variação na resistência desses vasos, né, dos vasos arteriais, fazendo com que, então, o organismo consiga manter a pressão intravascular, a pressão arterial, e oferecer um fluxo sanguíneo para os tecidos adequado. Nós temos também a microcirculação, e a microcirculação, como nós acabamos de ver, é uma circulação mais lenta, porque o objetivo dela é a troca aí de substâncias, de líquidos, de gases entre o sangue e o tecido. E por fim, a gente tem o sistema venoso, que tem uma habilidade chamada de complacência. Nós vamos ver isso em mais detalhes, mas a complacência está associada à capacidade de um vaso sanguíneo de aumentar o seu volume, o seu diâmetro. Ele tem uma parede flexível que permite ele comportar um volume maior de sangue. Então, nesse caso, o sistema venoso ele serve para quê? Ele serve aí como uma reserva de sangue, tá? Uma reserva do volume sanguíneo. E claro, conduzir o sangue de volta ao coração. Vamos recordar então a composição do músculo cardíaco, porque claro, ele é extremamente importante para que o coração possa bombear sangue para todo o corpo. Então, ele é composto por células que são estriadas, são uninucleadas, então elas apresentam um único núcleo. Dentro dessas células, a gente observa moléculas de actina e miosina compondo aí, dispostas em sarcômeros. Para quê? Para auxiliar no processo de contração. Porém, diferentemente da musculatura esquelética, a contração do músculo cardíaco é involuntária. Por quê? Porque imaginem, pessoal, se a gente tivesse que ficar lembrando toda hora, tem que bater o coração. Tum, 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 tum. Ai, esqueci. Papuf, morreríamos, né? Brincadeiras à parte, essa contração ela acontece de maneira involuntária, por quê? Porque dentro do coração a gente tem um grupo de células que são capazes de disparar um potencial de ação que vai iniciar então a contração desse músculo cardíaco. E essa contração ela se propaga porque essas células elas têm comunicações, que são as junções comunicantes, as células do músculo cardíaco. Então, o estímulo para a contração ele vai sendo propagado, né? Porque essas células vão funcionar como se fossem um sincício, exceto nos locais em que elas apresentam barreira fibrosa, que é entre os átrios e os ventrículos. Bom, além disso, a contração ela funciona de forma muito parecida com o músculo esquelético, mas ela depende aí de moléculas de cálcio para poder acontecer. Então, só para a gente recordar, composição do sarcômero, que nada mais é do que a disposição de filamentos espessos, compostos então por miosina, e filamentos delgados, que são a associação da actina com a troponina e a tropomiosina. Então,
a disposição desses filamentos compõe o sarcômero. Bom, pessoal, aqui a gente tem então a representação de um sarcômero associado ao retículo sarcoplasmático, que na verdade esse retículo sarcoplasmático está fazendo o quê? Ele regula o fluxo de cálcio necessário aí para a contração dessas estruturas no músculo cardíaco. E por que então que essa musculatura é chamada de musculatura estriada? É uma musculatura estriada porque a gente consegue observar as estrias dos sarcômeros, né? As linhas Z dos sarcômeros a gente consegue observar ao microscópio. E é aí um tipo celular muito bonito de ser visto. Então, se vocês observarem com bastante cuidado, a gente consegue observar umas estrias aqui, que são essas linhas Z que eu mencionei para vocês. Bom, e como que acontece a contração no músculo cardíaco? Então, acontece da seguinte forma. Chega um potencial de ação nessa célula muscular cardíaca. Esse potencial de ação faz com que os canais de cálcio voltagem dependente se abram. Esse cálcio promove, então, a liberação do cálcio que a gente tem no retículo sarcoplasmático. Esse cálcio se liga na troponina e inicia o processo de contração do sarcômero. Quando o cálcio se desliga da troponina, ele é, então, ou rearmazenado de volta no retículo sarcoplasmático, ou ele é eliminado, né? Ele sai da célula através de uma proteína transportadora chamada NCX, que troca cálcio por 3 moléculas de sódio, 3 íons sódio. E aí, para manter o equilíbrio, então, de sódio e potássio dentro e fora da célula, a bomba de sódio e potássio age e devolve esse sódio para o meio externo para manter o equilíbrio dessa célula. E aqui, só para a gente evidenciar as diferenças entre a musculatura esquelética e musculatura estriada cardíaca, né, a gente consegue observar aqui que a célula do músculo esquelético ela é multinucleada, ao passo que a célula do músculo cardíaco é uninucleada, e existem comunicações, né, entre as células do músculo cardíaco e elas acabam funcionando como um sincício. Aqui a gente pode evidenciar bem isso, né, que essas células acabam se comunicando, elas possuem essas estruturas que são os discos intercalados e as junções comunicantes que permitem aí a comunicação entre uma célula e outra. E nós estamos falando tudo isso por quê? Porque o coração, né, como nós mencionamos, o músculo cardíaco tem habilidade de contração, as células musculares estriadas cardíacas. E ele tem também a habilidade de disparar o potencial de ação para que essa contração aconteça. Quem dispara o potencial de ação são as células chamadas de células marca-passo, que são as células nodais do coração. Então, elas iniciam o potencial de ação que dá origem à contração da musculatura cardíaca. E a gente tem também um grupo de células que conduz esse potencial de ação, que são as células de Purkinje, as células do feixe de His. Então, as células nodais, que são as células do nodo sinoatrial e do nodo atrioventricular, elas são responsáveis por essa atividade de marca-passo. E ocorre em seguida, né? Então, a atividade de marca-passo é a atividade de disparar o potencial de ação. Esse potencial de ação ele é conduzido, mas ele tem um leve retardo, então, na condução quando chega no nodo atrioventricular. Em seguida, a gente tem as células de Purkinje que fazem a condução rápida desse impulso, tá? Então, vejam,
o potencial de ação ele é criado no nó do sino atrial. Rapidamente ele se esparrama por todo o átrio, né? Ou melhor, por todos os átrios, e ocorre a contração do átrio. Quando esse potencial de ação chega no nó do átrio ventricular, ele sofre um atraso. Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, o átrio e o ventrículo não podem contrair simultaneamente. Eu preciso ter aí uma contração rítmica entre os dois, equilibrada. Então, é por isso que acontece esse atraso. E aí, então, ele é conduzido rapidamente pelas fibras, né, pelo feixe de His, pelas fibras de Purkinje. Para quê? Para que o potencial de ação chegue em todo o ventrículo, né, no músculo dos dois ventrículos. E aí eu tenha uma contração ventricular simultânea, tá? Então, é por isso que acontece esse retardo no nó do átrio ventricular. Então, recapitulando, para que ocorra essa excitação rítmica do coração, o nó do sino atrial, ele dispara, então, o potencial de ação, ele cria o potencial de ação. Esse potencial de ação, ele é conduzido aí pelas vias atriais, então, ele se dissipa ele se propaga por todo o átrio. Em seguida, ele chega no nó do átrio ventricular, dá uma freadinha e rapidamente o feixe de His vem e distribui esse potencial de ação pelo ventrículo, né, o feixe de His e as fibras de Purkinje, para que eu tenha uma contração uniforme do ventrículo. Bom, pessoal, aqui é só para lembrá-los que existe aí um isolamento fibroso entre os átrios e os ventrículos. Então, é por isso que quando eu tenho o impulso se propagando entre os átrios, por que ele não se propaga pelos ventrículos também? Porque eles são isolados uns nos outros por esse tecido fibroso, né? A gente tem aí, inclusive, as válvulas, né? Esses tecidos, basicamente, são as válvulas que são compostas por tecido fibroso. E esse tecido fibroso, ele é extremamente importante porque eu não posso ter átrios e ventrículos contraindo no mesmo momento. Eles têm que bater de forma sincrônica, porém em momentos distintos. Bom, pessoal, e uma vez então que esse impulso ele foi retardado no nó do átrio ventricular e ele chegou no feixe de His, agora vai se iniciar então um processo de condução rápido. Para vocês terem uma ideia, as fibras do feixe de His, elas conseguem conduzir um impulso elétrico 150 vezes mais rápido do que as fibras atrioventriculares. Então, rapidamente o potencial se propaga por todo o músculo ventricular, tá? O músculo dos ventrículos. E isso acontece, claro, porque a gente tem um aumento aí de permeabilidade nas junções abertas das células musculares estriadas cardíacas. E, claro, lembrando que esse impulso ele se propaga numa única direção. Então, vejam, o impulso ele é criado nas células do nó do sino atrial. Esse impulso ele é propagado pelos átrios, então aqui a gente tem os átrios iniciando então o processo de contração. Esse impulso chega no nó do átrio ventricular. Então, enquanto está acontecendo a contração atrial, esse impulso ele chega ao ápice dos ventrículos e ele se dissipa, né, se propaga por todo o ventrículo. Então, em seguida, a gente tem a contração ventricular. Pessoal, e o que é o eletrocardiograma? O eletrocardiograma, o tão famigerado e temido eletrocardiograma, nada mais é do que a representação gráfica de cada porção do coração, cada região
que está sofrendo, então, despolarização. É o comportamento elétrico de cada região do coração em cada momento da contração. Mas eu estou mostrando só para deixar vocês com lombriguinha, porque a gente não vai falar sobre eletrocardiograma agora. Vai ficar mais para o finalzinho. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.